Na última semana tivemos o aumento dos combustíveis. Depois de muitos meses, a Petrobras acabou fazendo esse repasse para os consumidores. Nesse fim de semana, agora, por exemplo, os consumidores indo aos postos já estão sentindo algum aumento, inclusive. E eu pergunto, qual é o real risco para a inflação e isso ameaçar o ciclo de redução dos juros aqui no país? Qual avaliação é possível fazer a partir de agora? Primeiro, há necessidade dessa correção de qualquer maneira. Não há como o governo manter essa paridade sempre com vamos dizer assim, um aumento muito grande. Nós estamos pagando praticamente para vender o combustível por conta exatamente desse cenário muito pesado. Nós temos no exterior a elevação do preço do petróleo e por aqui também a alta do dólar. Os dois impactam nessa defasagem que nós temos em relação ao preço internacional. E isso deveria acontecer. Poderia ter acontecido antes e ir se suavizando na inflação, ou seja, gerar impactos mais pontuais. Mas havia uma demanda tão grande do governo pelo corte de juros por parte do Copom que ele tinha medo de que se houvesse essa elevação de preços de combustíveis, ele talvez perdesse o ritmo do corte de juros. Para o corte de juros, talvez isso venha mais a um alento para o mercado financeiro do que efetivamente para o Banco Central. O Banco Central já havia sinalizado cortes de 50 basis points, ou seja, 0,5% nas próximas reuniões. Só que o mercado já estava novamente voltando a precificar 0,75%. E este é um ponto importante. Daí o Banco Central tem os elementos para manter aquilo que estava aqui preconizando, sem precisar responder à curva de juros, como o mercado disse. Sim, agora, será que é possível que o repasse de agora vá se repetir num curto período de tempo? Porque ainda há uma defasagem, né? Ainda há espaço para fazer um repasse para os consumidores, infelizmente, né? Sim, ainda, se formos comparar pela elevação que ocorreu agora, tem pelo menos 15% na gasolina e 10% no diesel a serem corrigidos. E isso começa já a impactar o resultado da Petrobras, obviamente, mas poderia, como citei anteriormente, poderia ter sido feito de maneira mais suave, mais compassada, conforme os preços fossem atingindo. E o que acontece agora também é que nós continuamos com o problema do corte de produção por parte da OPEP. Este corte de produção já foi estendido novamente. Existe essa briga global pela questão energética, de um lado o pessoal da energia elétrica, dos carros eletrificados, esse tipo de coisa, do outro lado o pessoal do petróleo. E nesta briga, obviamente, o pessoal do petróleo sente que está numa briga considerada injusta, porque eles são atacados pela questão ESG, eles são atacados pela questão energética, por ser um modal de energia suja. Ao mesmo tempo, sabe-se que a dependência mundial do petróleo não é só do combustível. Nós temos todos os derivados do petróleo no mundo que começam a ser necessários. Então, nós devemos sentir para os próximos meses. O governo agora, que já iniciou o corte de juros, pode ser que faça esse repasse de maneira um pouco mais comedida, como deveria ter feito antes. Acabou acumulando muita coisa e ter que lançar um pedaço grande de uma vez só. Ora, Geison, você como economista que há muitos anos acompanha também essas consequências de aumento de combustíveis na inflação, no custo de vida, eu pergunto, será que as críticas que a Petrobras vem recebendo são críticas justas? Ou seja, o governo tenta fazer algo artificial para segurar os preços dos combustíveis, porque a gente sabe que a inflação é algo impopular politicamente, né? Ou o governo faz certo ao não repassar tantas vezes os custos para os consumidores, para as distribuidoras e, consequentemente, para quem está mais interessado, que é quem vai encher o tanque do carro? Essa é uma discussão que vai durar muito tempo no Brasil, porque vai de encontro. Primeiro, a questão de se nós devemos trabalhar com a paridade de preços internacionais ou não, que oscila mais, se nós devemos segurar mais ou não, se há um papel social na Petrobras, que ao mesmo tempo é uma empresa de capital aberto, ela tem participação estatal, ela não é uma empresa, hoje em dia ela não é mais uma empresa estatal, ela é uma empresa de participação e controle estatal, o que é diferente. Ao mesmo tempo em que prejuízos da Petrobras, por ter uma participação estatal, acabam sendo cobertos pelo Tesouro. E o Tesouro Nacional simplesmente é dinheiro do povo, é o nosso dinheiro de arrecadação de impostos. Ou seja, nós pagamos de alguma maneira. Pagamos através do fiscal, pagamos através de uma piora de uma percepção de gastos do governo que pode levar, por exemplo, o Banco Central resumir o processo de corte de juros de maneira um pouco mais acelerada.
Estamos conversando com Geison Vieira, economista, nessa edição do Diálogo Jovem Pan. Bom, mas ainda falando sobre a questão dos combustíveis, né? A gente teve, principalmente no ano passado, muita pressão da guerra na Ucrânia. Essas pressões internacionais estão mais amenas ou não? Em partes estão. Primeiro que nós temos a questão na China, que o crescimento chinês está se mostrando abaixo das expectativas, a dificuldade do próprio governo tentar criar estímulos que façam a população consumir. A população saiu muito assustada da pandemia, ou seja, a taxa de poupança chinesa cresceu muito e por mais que o governo tente fazer as pessoas consumirem, elas não estão consumindo. Então nós vemos números recentes de atividade econômica, como produção industrial, vendas ao varejo, todos abaixo das expectativas. E neste cenário, obviamente, vem o consumo de combustível, ou seja, a China consumindo menos seria um menor demandante no mundo. Mas, ao mesmo tempo, temos do outro lado os Estados Unidos. Nós temos ainda o conflito na Ucrânia, que continua. Nós temos a OPEP. Todos eles, de alguma maneira, mantêm uma pressão de preço de petróleo. Nós chegamos a ter um alívio recente, bastante forte do petróleo, que voltou a subir novamente e oscila muito. E nós temos no Brasil ainda mais o dólar, que obviamente compõe o petróleo. E o problema do Brasil, na verdade, é que nós não temos capacidade de refino de petróleo. Quando nós deveríamos ter a capacidade de refino, nós investimos numa refinaria ruim, ineficiente e custou 10 vezes aquilo que foi programado inicialmente e não ficou pronta. E já está se falando de colocar dinheiro nela de novo. Compramos uma refinaria no exterior para tentar reduzir o impacto nosso nesses custos. Também era outra roubada, que é a Pasadena. Abreu Lima, Pasadena, ou seja, nós não temos capacidade de refino porque o petróleo produzido no Brasil, ainda que nós sejamos, entre grandes aspas, autossuficientes de petróleo, ele é o que é chamado um petróleo pesado de difícil refino. E por isso nós precisamos mandar esse petróleo para o exterior, gerar valor agregado, ou seja, transformá-lo em gasolina e trazermos de volta a gasolina. Daí que vem essa questão do gasolina, diesel, todos os combustíveis. Daí que vem a questão de nós sermos obrigados a pagar essa paridade, porque nós recebemos de fora isso e temos que pagar. Sim. Ô, Geison, falando sobre dois indicadores importantes, né? Já falamos um pouco sobre a inflação, mas também o PIB. O segundo semestre normalmente é mais aquecido do que o primeiro, né? Então é possível esperar um PIB maior nesse segundo semestre ou não necessariamente, porque na comparação com o primeiro semestre houve até uma surpresa em relação ao crescimento do país. Isso não deve se repetir para esse segundo semestre e também a inflação, né? Porque quanto mais há o aquecimento, a expectativa é de que os preços acabem flutuando mais ou não. O consumo no Brasil ele tem mantido padrões relativamente estáveis, não no sentido de estar zero, mas relativamente controláveis. O crescimento econômico no IBCBR recente ele surpreendeu positivamente, mas o segundo semestre ele tem alguns eventos de consumo que acabam naturalmente puxando o período, ou seja, há uma sazonalidade do período, que nós temos pelo menos 3 grandes eventos ali, que é o Dia das Crianças, o Black Friday e o Natal, que são eventos de atividade econômica. Temos também a atividade agrícola no Brasil, que acaba com o fim do inverno, o início de entre safras, esse tipo de coisa. Tudo isso acaba tendo impactos positivos. O problema é que, por enquanto, nós estamos ainda com uma taxa de juros elevada, que tem o seu papel, obviamente, em conter parte do consumo, e, ao mesmo tempo, nós temos um cenário internacional desafiador em diversos sentidos. Estados Unidos ainda subindo juros, China decrescendo, Europa sem rumo, mercados emergentes também muito sem rumo, e tudo isso faz com que, não pela percepção do consumidor e sim dos investidores, possa ser um período que traga um crescimento econômico, mas que ele não seja uma tendência. Ô, Geison, de que maneira a independência do Banco Central ajudou, no caso do aumento dos juros, para conter a inflação? Porque é consenso, todos os economistas que a gente conversa aqui na Jovem Pan falam que o Banco Central do Brasil agiu certo, começou o aumento dos juros bem antes do que os outros bancos centrais. Esse é o consenso, né? Sim. Óbvio, todo Banco Central independente é importantíssimo. Isso não é passível de discussão, nem deveria ser passível de discussão, porque o papel do Banco Central é técnico, ele não é um papel político. E ao haver um papel técnico, ele precisa agir tecnicamente e ele não pode sofrer ruídos como sofreram recentemente. Até acredito que esse corte de juros recente, que foi de 0,5%, tenha sido, de certa maneira, uma forma, infelizmente, se rendendo um pouco à política do presidente do Banco Central, aliviar um pouco as pressões que estavam sendo, aquele ruído todo que estava sendo gerado em volta. Poderia ter sido dado 0,25, naturalmente,
porque aí ele daria a sinalização do início do processo de corte de juros, do início do ciclo de corte de juros, porque ainda existem desafios na inflação de serviços no Brasil, existem desafios na inflação de energia no Brasil, como nós vimos agora com essa elevação de combustíveis. Já houve, o IPCA passado teve 1,5% de alta de elevação de transportes, boa parte disso por combustível e diesel, gasolina e diesel. Então, é um cenário que demanda cautela. Talvez um excesso de cautela do Banco Central, provável, mas também tem muito a ver com a questão fiscal. Porque se o Banco Central não mantivesse essa cautela, talvez não houvesse uma busca incessante por parte do governo na tentativa de aprovação do arcabouço fiscal. Porque se a gente lembrar no começo do ano, primeiro eles não queriam um arcabouço fiscal. Eles queriam uma PEC de transição com gasto ilimitado por 4 anos, depois queriam reduzir essa PEC de transição de gasto ilimitado para 2 anos, e aí finalmente vieram com a PEC. A PEC preconiza um gasto de 0,5% este ano, seria de zerado no próximo ano, 0,5% no ano seguinte, 1% no outro ano, indicando que aí o Brasil teria superávites fiscais, ou seja, o governo estaria arrecadando mais do que gasta. O problema é que essa premissa demanda também uma arrecadação muito alta. E nesse cenário atual, não dá para se esperar enormes arrecadações, porque o crescimento econômico, por mais que ele seja, ele vai ficar dentro da média brasileira, que é em torno de 2% no máximo. Estamos conversando com o economista Geison Vieira, nesta edição do nosso Diálogo Jovem Pan. Geison, você já falou sobre o arcabouço fiscal, acho que é importante, né, falar mais sobre isso e explicar para a nossa audiência o seguinte: muitas vezes a gente até tem dificuldade de entender por que o arcabouço é muito ligado à inflação. Ou seja, se a inflação for mais alta, temos uma consequência, se a inflação for mais baixa, temos outra consequência em relação aos limites de gastos no Brasil. Por que a inflação é tão importante para balizar esses gastos? Porque nós temos na LDO, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, na montagem do orçamento, projeções de inflação que vão dizer o quanto os gastos vão se elevar no conjunto do governo para o ano seguinte, e daí o quanto o orçamento também precisa ser elevado para esses gastos do ano seguinte. Dentro do arcabouço, você tentou se colocar alguns limites, como, por exemplo, se o governo não conseguir cumprir as metas de economia, esse tipo de coisa, o gasto fica a 70%, mas ele ainda pode subir 0,6% ao ano. Aí fica aquela história, você pode, ao mesmo tempo, criar uma projeção enorme de inflação para o ano seguinte para tentar jogar dentro da LDO, ao mesmo tempo você vai ter o limite constitucional por conta do arcabouço fiscal, ao mesmo tempo o arcabouço fiscal, por essa demanda de superávites e considerado otimistas demais, acaba tendo que buscar essa arrecadação em outro lugar, e pode ser que isso aconteça, por exemplo, através da arrecadação de impostos ou da elevação de impostos. E o governo tem um problema para elevar impostos agora, porque tem uma reforma tributária no meio do caminho, que não pode simplesmente fazer uma mudança de impostos agora que possa ser completamente revertida pela própria reforma. Ou seja, é tudo uma situação muito sensível, especialmente agora com a montagem do orçamento do próximo ano.